Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 208 do seu podcast favorito de velocidade. Essa é aquela edição das quintas-feiras, né, que a gente vem aqui para responder as suas perguntas, né, depois desse final de semana aí lá na Arábia Saudita, cheio de polêmicas, né, cheio de questões geopolíticas. Questões que nós não avaliamos aqui, embora o pessoal insista em dizer que a gente avaliou questões geopolíticas, a gente não avaliou questões geopolíticas, a gente só constatou que o míssil explodiu perto da pista e como que isso ia desdobrar na Fórmula 1, né? Foi basicamente isso que a gente fez, que é o fato que aconteceu. Mas deixa para lá, isso já passou. Vamos ver o que tem nas perguntas hoje. Vamos chamar aqui o grande Adalto, que já vai aparecer aqui também. E aí, senhor Adalto, Las Vegas entrou na jogada agora. Eu quero ver se será que a turma vai correr sóbria? Eu fico me perguntando isso aí. Grande Brunão, grande confraria. Las Vegas, eu vou dar um jeito de ir para lá na hora que tiver ainda, viu? Porque ali é uma cidade em constante festa. Né? Então acho Infelizmente, a vez que a Fórmula 1 esteve lá, a lembrança não é muito boa, porque a pista era uma porcaria, né? A pista era no estacionamento do hotel. Eu não acredito que a Fórmula 1 vai cometer o mesmo erro, né? Não, a pista agora parece que é muito de alta, muita reta. Muito quadrada, né? É meio quadrada, mas tem muita reta, né? E tem um grampo, né, também. Vamos ver, tem que esperar ver, né? O pessoal, tem gente já tá xingando pra caramba. Não, redes Impressionante, sociais, né? gente, é um negócio maravilhoso, velho. Meu, é impressionante. Fico impressionado. A gente senta aqui, né, para debater as coisas. Cada resposta que a gente recebe, Nossa. que olha, eu vou te falar, viu? A gente tem que ter muito sangue frio, porque não é fácil, não, viu? Nada fácil aqui no nosso país, Bruno. Nada. E internet parece que piora, né? E o Brasil não é para amadores, nunca foi, e está cada vez menos. Cada vez menos. Nós temos cada vez mais especialistas em nada, né? Dando opinião sobre qualquer coisa. E aí, quando a gente vem aqui sentar para fazer o nosso programa de automobilismo, que é uma coisa que a gente, né, entende pelo menos um pouco, ainda vem gente aqui xingar a gente por causa de coisas que a gente nem falou. Que é o mais impressionante, né? A gente falou de política? Como né? a gente falou de política? Não, teve um lá que falou que a gente falou que os pilotos foram chantageados, que teve arma na cabeça. Não sei que horas a gente falou isso, sinceramente, né? O pessoal tem que ouvir as coisas e assistir com um pouco menos de pedras na mão, pessoal. Um pouco mais de... Um pouquinho de atenção, né? Eu acho que quem se predispõe a ouvir ou assistir um podcast, assista ou ouça uma certa atenção até para comentar, fazer comentários pertinentes. A maioria é pertinente. Não, é isso que eu ia falar. Ainda bem que nós temos a sorte aqui que a maioria entende, né, o que a gente fala e tal. Ninguém precisa concordar com a gente com nada. Não, aliás, eu até gosto quando discordam, né? Porque força a gente a argumentar até melhor, pensar e tal. Agora, precisa discordar em cima do que a gente falou, e não em cima do que você acha que a gente falou, que é esse que é o grande problema, né? Acho que é o grande problema hoje do Brasil, né? As pessoas, elas se antecipam. Você fala uma coisa, ela já acha que você tem uma agenda, já está falando outra. Isso. Pô, a gente está aqui falando de um esporte, a gente não é político, a gente não quer se eleger para nada, a gente não. Nós estamos aqui falando do esporte, do que a gente vê, do que a gente acha. A gente pode estar errado, pode estar certo, mas a gente não tem uma agenda, entendeu? Não tem agenda aqui. Tranquilo, é uma coisa mais para. Aqui é um negócio para ser um entretenimento, para ser uma hora gostosa que você passa ouvindo gente falar de uma paixão que você deve curtir também, né? É claro. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos começar a responder as perguntas. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, né? O meu, @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRace, e o Fábio, que hoje não estará aqui com a gente, o @CampusFB. Bom, hoje ninguém viu pergunta. Hoje nós vamos aqui na raça, eu e o Adalto aqui, porque a gente não teve tempo, o dia foi meio corrido. Mas já deu para ver, assim, pelas argumentações aqui, que tem perguntas boas, né? Tem perguntas boas aí para a gente responder. Essa é a nossa sorte, né? Por causa do Auto Racing, né?
que realmente quem acessa lá, a esmagadora maioria gosta de automobilismo, né? Isso, Então essa é a nossa sorte. Audiência qualificada. Muito bem, vamos lá, ó. Começando aqui pelo Leandro Peixoto. Tá agradecendo aqui a atenção e espaço que a gente dá para os fãs, né? É isso aí. Eu não conheço nenhum outro podcast que faz esse tipo de programa respondendo todo mundo. Sempre falo isso aqui. A pergunta dele é a seguinte, Adalto, sobre a regra do virtual safety car. Todo mundo fala que os pilotos têm que reduzir o ritmo de corrida em 40%. Mas seria 40% de quê? Digamos que antes do VSC, que o piloto A esteja fazendo a volta 1,30, o piloto B esteja fazendo a volta 1,28, tirando 2 segundos por volta. Num VSC, o piloto B continuaria baixando a diferença, mas num ritmo 40% menor, ou seja, apenas 0,8 segundos por volta, ou os dois pilotos teriam que andar no mesmo ritmo. Nesse caso, o ritmo é determinado pela direção de prova. É 40... Essa pergunta é boa porque eu também não entendo muito bem esse negócio, não. Não, é boa a pergunta. É um delta como se for uma volta média, né? Não pega nem a volta do cara que está em último, nem a volta... É uma média de volta ali, né, que estavam fazendo, e vem esse delta, vem no painel do carro. Isso, acende uma luzinha lá, né? Na hora que o cara passa do delta, acende uma luzinha vermelha, ele volta, acende a luzinha verde. Isso. Mas mostra lá, do lado do painel, eu tinha até uma foto, só que eu não sei onde está, porque o computador é uma zona, então mas eu tinha até uma foto, por exemplo, eu tinha uma foto do volante da Ferrari, volante da Mercedes, onde mostra onde está esse delta, tudo. O piloto sabe, entendeu? Todo mundo tem que dar... Se o cara está lá abrindo 2 segundos, ele não vai continuar abrindo 2 segundos por volta. Quando está o safety car virtual, eles têm que manter o mesmo ritmo, todos eles. Então, porque essa pergunta que ele fez dá para responder objetivamente, né? A diferença é mantida. Mantida, a diferença é mantida. Você não pode tirar a diferença e nem abrir diferença, entendeu? Então, se alguém tirar ou abrir diferença, vai acusar lá no painel lá da FIA, lá dos comissários, e cabe a eles punir ou não. É que o pessoal comentou, parece que naquele virtual safety car que teve lá na Arábia, na hora que relargou, o Verstappen diminuiu um pouco a diferença para o Leclerc, né? Pareceu mesmo. Pareceu, mas tem uma questão que é o seguinte: não é que ele tenha reduzido a diferença durante o negócio. Ele pode ter reduzido depois, porque tem um momento em que o cara fala no rádio, acabou, aí o piloto tem que acelerar. É como se fosse uma largada, né? Aí pode a Ferrari ter dado uma vacilada, por exemplo. Pode, porque se o cara demora 1 segundo para falar, o Fórmula 1 em 1 segundo... E 1 segundo já tira uma enorme diferença. Já faz uma super diferença, entendeu? Então, pode ter acontecido isso mesmo. Pode ter acontecido. Não dá, a gente já uma vez discutiram aí nos comentários do Auto se não podia fazer uma velocidade fixa. Basicamente a velocidade é fixa, só que não dá para você fazer, por exemplo, que nem no box. No box, o cara se acelerar, não vai o carro, né? Aperta um botão que o box limita a velocidade lá, 60 por hora, né? E o cara não passa. Na pista, nos carros, não dá para fazer isso. Um dia talvez dê, por enquanto isso não tem nos carros, não dá para fazer. É isso aí. Tinha que acabar com esse virtual safety car, botar só safety car e acabou, né? Eu também acho. Eu não sou a favor do safety car. Chato. Project 2501. Qual a avaliação de vocês da condução, pelo menos dessas 2 primeiras corridas? Melhorou sem o Masi? Olha, não aconteceu muita coisa que precisasse do diretor de corrida. Entendeu? Então, não dá para avaliar. Eu não consigo avaliar ainda se melhorou ou se piorou. Não precisou de muita coisa. Tá muita gente reclamando aí, não sei se vai ter pergunta, que eu não li, eu e o Bruno dessa vez. Essa vez está indo na raça aqui, pessoal. É na raça mesmo. Então a gente não tem certeza. Eu não precisou, né? Não sei se vai ter pergunta aí sobre a devolução de posição
Do Pérez lá com... Pérez, com o Sainz, né? Eu não sei se teve um comentário a esse respeito nos comentários do podcast dessa semana. Bom, então, talvez isso aí seja uma coisa a se considerar, mas o resto aí, as disputas foram todas bem limpas, né? Então, Essa devolução de posição, sinceramente, eu acho que deve estar no regulamento. Porque do jeito que a Red Bull falou para ele, a Red Bull falou muito com certeza, assim, o engenheiro falou assim, ó, devolva a posição para o Sainz depois da relargada. Até porque quando está em safety car não pode ultrapassar, né? Exatamente. Não pode ultrapassar. Só pode ultrapassar todos quando o diretor de prova manda todos tirarem uma volta do safety car. Que aí a gente não vamos nem continuar, porque é a confusão de Abu Dhabi do ano passado. Chega de não Abu vale Dhabi. A pena voltar nisso. Mas fora isso, não pode ultrapassar, entendeu? Então, vamos lá. Vamos lá, ó. Fernando. Adalto, esses novos pneus com aros maiores podem atenuar os problemas da Mercedes? E se o novo assoalho não der uma boa melhora no carro, a Mercedes pode abandonar esse produto e já focar no carro do ano que vem? Não. Tá desesperançoso aí o Fernando. Olha, tudo isso pode acontecer, Fernando, né? Tudo isso eu não acho que vai acontecer isso. Mas pode acontecer. A Mercedes, ela fez esse conceito com muita certeza de que ia dar certo, né? Até agora não deu, mas só tivemos 2 corridas. Isso, eu acho que o pessoal está muito precipitado em querer tirar a Mercedes da briga, né? Só tivemos 2 corridas, né? Então, e se você olhar bem, eles não estão tão atrás assim. Não é que eles zeraram, né? Eles não zeraram, eles fizeram no Bahrein fizeram 3º e 4º e e agora na Arábia Saudita 5º e 10º, né? Que foi 5º, né? Foi 5º e 10º. Então não é que eles zeraram, eles fizeram pontos, eles não estão fora da briga, né? Eles vão ficar fora da briga se daqui umas 5 corridas eles tiverem mais de 100, 120 pontos atrás. Aí sim, mas precisa chegar nesse ponto. Até lá, não, é um campeonato de 23 corridas. Tem 22 no calendário, porque ainda não colocaram a substituta da Rússia. Mas vão colocar o calendário e vai para 23 corridas. Né? Então, tem muita corrida ainda, eles têm muita certeza disso. Só que tem alguma coisa pegando. Pelo que fala o Hamilton e o Russell foi bem taxativo, falou que 99% do problema é o kick. Sim. Não pula. Falou que arrumar isso, arruma o resto. Enquanto não arrumar isso, não arruma o resto. O carro pulando na pista, não dá nem para entender o carro. Exatamente. Muito bem, ó, o André Almeida pergunta se vale a pena para a Fórmula 1 encher o calendário de provas em tilcódromos remotos e deixar de lado as pistas históricas e mais aclamadas pelo público. Até onde nós, espectadores, importamos nessas decisões. Olha, não importa nada, viu, André? Não quero te desanimar, não, mas... importa muito pouco. Importa pouquíssimo, quase nada. A própria Fórmula 1 chegou a falar ano passado, quando fez aquela pesquisa gigante, se eu não me engano, eles falaram que só tem 3, me corrija se eu estiver errado, só tem 3 pistas que essas eles não tiram no calendário, assim, só sai último caso, se houver um hecatombe, né? Que seria Monza, acho que Silverstone, esqueci a terceira. Mônaco, né, não? Mônaco, acho que é, entendeu? O resto das pistas tem que pagar, tem que fazer direitinho, né? A Arábia Saudita, por exemplo, eles querem voltar porque paga 70 milhões de dólares, 70 milhões de dólares. Se vocês terem uma ideia, o Brasil paga 20, a Arábia Saudita paga 70, Bahrein paga 50, Abu Dhabi paga 60, a Arábia é que mais paga. Então, essas pistas do Oriente Médio, que a gente, todo ano a gente, os fãs, eles reclamam. A gente também, eu preferia que não voltasse para a Arábia Saudita. Mas é difícil uma pista que paga 70 milhões de dólares, né, Bruno?
É difícil tirar uma pista dessa, apesar de que, como eu falei, tudo tem limite, mas... Não, eu acho que no caso da Arábia Saudita foi cruzou-se um limite aí, né? Foi, entendeu? Mas é difícil. Agora, a gente importa um pouco, André. Precisa a pista realmente... Agora, se você for olhar bem, voltou o Paul Ricard, uma porcaria. As Então, pistas... esse conceito tilcódromo eu não concordo com Eu ele. também Eu não. acho que isso aí é vício que veio lá daquele narrador da Globo famoso aí, né? Que falou, inclusive, Isso. que vai parar de narrar no final do ano, né? Que tá É, todo mundo lamentando. É engraçado, né? Quando ele estava não, no auge há 20 anos, todo mundo odiava ele. é. Ele narrava muito, era um espetáculo, né? Aí agora que ele não narra mais nada, né? Não tem nem voz direito mais, todo mundo. É impressionante, né? E ele veio com esse papo de tio Cor, mas ó, o Bahrein é uma ótima pista. A Turquia é uma ótima pista. Ótima pista. A Malásia era uma ótima Ótima. pista. Todas A elas, Arábia Saudita cara, é uma ótima pista. Arábia Você pensar Saudita só em pista. mas é desse cara, essa eu não sei. É, dele É também. dele também, É, então, dele beleza, também. ótima pista. É. Então não é o tio, não é o formado. Eu estou entendendo mais a avaliação pela tradição do país de gostar ou não de automobilismo. Aí eu concordo, mas a pista, gente, Paul Ricard é super tradicional e vocês viram lá, né, como é. Um país que ama automobilismo é a Argentina. Uhum. Ele não tem corrida há quantos milhões de anos? E também para receber Fórmula 1, né? Aquela pista que correu lá não era das melhores, né? Não, não era. Mas agora eles têm essa pista da MotoGP. Eu nunca avaliei ela para Fórmula 1, mas quando a pista que a MotoGP corre geralmente serve para Fórmula 1. Não Uhum. sei. É. Não falamos aqui, o autódromo do Texas lá também é do tio que, Também é pô, dele. puta pista A legal. pista, Então, Não, isso ele tem daí. muita pista boa. É claro, o cara fez Abu Dhabi, é horrível, mas também você não acerta todas, né? Sim, E sim. Abu Dhabi, imagina o briefing do cara, olha, você tem que fazer uma pista que é obrigatório passar no meio de um hotel, aí tem não sei o quê, pô, né, outra história. Muito bem, não sou advogado do tio, que estou só fazendo aqui um pequeno adendo aí. Murilo Carvalho, eu fiz a pergunta no Superchat do Loucos, mas a pergunta não ficou legal, que é isso? Não duvido. Deve ter sido o que o Fábio que leu errado. No Fórmula 1 de hoje, existem 4 grandes elementos aerodinâmicos geradores de downforce: asa dianteira, asa traseira, side pod e assoalho. A Mercedes não tem side pod, então eles têm desvantagem de ter um elemento aerodinâmico a menos. Claramente vemos o carro da Mercedes arisco quando está com pouca asa, principalmente nas primeiras voltas do pneu duro. A solução da Mercedes é redesenhar o assoalho do carro para aumentar o efeito solo e compensar a falta do elemento aerodinâmico side pod. Vocês concordam? Olha, Murilo, primeiro eu acho o seguinte: você tem que separar o assoalho do túnel Venturi, que dá o efeito solo. Não é a mesma peça. Isso era no efeito solo antigo. Hoje são duas peças distintas. Inclusive mostrou alguma equipe, eu não lembro qual é agora, trocando o assoalho de um carro nesse final de semana. Não lembro nem que dia foi, mas mostrou trocando o assoalho. Fica o carro ali, estava em cima dos cavaletes, né? Os caras vêm com assoalho para pôr por baixo do carro. Entendeu? Então, o assoalho ele vai encaixado no chassi. E o túnel Venturi é diferente, entendeu? Então, asa dianteira, asa traseira, sim. O side pod não é um grande gerador de downforce. O side pod é mais para acomodar a refrigeração do carro, algumas partes da UP, não sei o quê, né? Então, por isso que tem aquilo tudo. Não é um grande gerador de downforce. E o assoalho é um grande gerador. O assoalho, e você esqueceu também do difusor. O difusor é um grande gerador. Uhum. O difusor, inclusive, até o ano passado, era o único lugar que tinha um efeito solo no carro. O difusor é um efeito solo que tem na traseira do carro. Só que é um efeito solo muito pequeno, que o difusor é pequeno, né? O difusor tem esse comprimento, mais ou menos, né? Um pouquinho maior. Estou aqui para não sair com a mão da tela, um pouquinho maior que isso. Uhum. Mas ele tem um efeito pequeno. Então, um grande efeito na traseira, mas não um efeito de efeito solo mesmo. Então, a Mercedes,
nem ela está entendendo bem o que está acontecendo, né? Eles precisam primeiro descobrir por que o carro continua quicando, né? Porque eles estão tendo que levantar o carro, e mesmo assim o carro continua quicando, o carro mais alto continua quicando, né? Então, eles não estão aproveitando o efeito solo como deveriam, né? O Hamilton, o que ele fez foi tirar um pouquinho mais de asa para a classificação, né? E se deu mal, um pouquinho mais, um pouquinho que ele tirou de asa, o carro ficou muito lento nas curvas, é o que a Mercedes disse, né? Então, eu acho que eu ainda bato na tecla. Eu acho que é um conjunto do assoalho com o difusor que vai resolver o problema do kick da Mercedes, né? O problema do arrasto, eles falaram que é a parte de baixo da asa traseira, que eles vão ter uma asa nova na Austrália. Mas o kick, por enquanto, eles não falaram nada e eu não estou sabendo de nada. Uhum. Olha o Renato Melo aqui fazendo graça. Ó. Boa tarde, senhores. Esse ano a rivalidade está 1000 vezes melhor que o do ano passado, mas dessa vez acho que o patrão leva. Quem vocês acham que ganha essa nova rivalidade? Hamilton ou Magnussen? Olha que. Nossa Senhora, viu? Que palhaço. Ai, ai, ai. Bom, tem que aguentar, né? Porque Acho que o leva o Hamilton patrão, viu? tá andando lá atrás mesmo, né? Então tem que aguentar a zoeira. É isso aí, gente. O que vale é a zoeira, entendeu? É isso Não aí. adianta os fãs do Hamilton ficar bravos, é assim mesmo. Daqui a pouco ele vai lá e responde, ou não, né? Denis Leite, será que a questão do motor Ferrari e Renault terem melhorado em relação a 2021 não mostrou o quão ruins são os carros ou equipes com motores Mercedes, onde esse defeito ficou mascarado pela forte UP Mercedes em 2021? Denis, eu acho que não, porque os carros são totalmente diferentes de 2021, né? Então, não tem nada a ver esses carros com os de 2021. Não trouxeram nada do carro de 2021. É totalmente diferente. É isso aí. Acho que não. Acho que não é esse o problema. Ítalo Penha, sobre o DRS, vocês citaram na terça que eles poderiam alterar a linha de detecção. Minha ideia para evitar o que vimos na Arábia Saudita seria colocar a linha no meio ou logo após a curva anterior à reta do DRS. Assim, os pilotos perderiam muito tempo se tentassem fazer alguma coisa diferente. O que acham? O problema é se colocar após a curva anterior, mas aí vai aumentar o... aí você pode aumentar aí a área de DRS. Em muitas... Não, aí acabou. Piora. Aí piora. Aí piora. Ô, Ítalo, explica melhor. Porque do jeito que você explicou aqui, vai piorar a situação. Exatamente. Às vezes a gente não entendeu direito. Explica melhor aí que na próxima quinta a gente traz a pergunta. Boa, Bruno. Daniel Hartmann, no vídeo pós-corrida deste domingo, Adalto comentou que o circuito de Jeddah favoreceu os carros de 2022 fazerem tempos mais próximos de 2021, que em circuitos menos rápidos o efeito solo deixaria a diferença maior. Isso. Podem explicar melhor por que a diferença fica maior em circuitos mais lentos? Porque, Daniel, é o seguinte, o efeito solo, ele começa a deixar os carros mais grudados no chão em altas velocidades, não em baixa velocidade. Baixa velocidade é o downforce de cima que faz. Então, é a asa dianteira, a asa traseira, o bar de bord, tudo. Isso, e os pneus, evidente, né? Os pneus é igual, então nem vou falar. Esse é o downforce de cima, que os carros tinham muito ano passado. Hoje eles têm muito pouco downforce em cima. O grande downforce do carro é o downforce de baixo, né, que vem do efeito solo. Como o efeito solo só faz diferença lá em cima, então em pista de baixa eles provavelmente vão ser bem mais lentos que eles eram. É por isso. E a outra pergunta dele é se tem alguma explicação técnica para o Pérez não conseguir chegar no Sainz depois do safety car. Porque antes do safety car ele está falando que estava mais rápido e depois ficou mais lento. É o seguinte, o Pérez, ele como ele largou na pole, e conseguiu abrir ali 2,5 segundos a 3 do Leclerc,
O piloto, quando ele está sozinho na pista, não tem carro na frente dele, é muito melhor para ele, né? Porque não esquenta pneu, não esquenta freio, nada esquenta. Ele impõe o ritmo de acordo com o que a equipe vai falando para ele. A partir do momento que o piloto perde a pole, vai para o bolo, muda a corrida, né? Porque o piloto começa a pegar vácuo, começa a pegar ar sujo, menos do que pegava antes, mas pega. E o acerto do Sainz não era um acerto muito bom para a reta, era um acerto melhor para curvas de alta. Ele tinha mais downforce do que o Verstappen, e nós vimos isso, né, nas velocidades finais, que o Verstappen foi o melhor, que tinha mais velocidade final, e o Pérez foi o penúltimo. Só tinha menos velocidade final que ele, o próprio Sainz que estava na frente dele. Então o Pérez teria que encostar no Sainz naquelas curvas de alta, onde a Ferrari era melhor do que a Red Bull, pelo menos melhor que o Verstappen, o Leclerc era melhor que o Verstappen, né? Para poder encostar nele na curva 27, para poder passar que nem o Verstappen fez com o Leclerc, era o que o Pérez tinha que fazer com o Sainz. Só que o Verstappen tinha mais velocidade de reta do que o Pérez, e cá entre nós, o Verstappen guia muito mais que o Pérez, entendeu? Então o Verstappen, mesmo ele tendo uma dificuldade naquelas curvas de alta, ele não deixava o Leclerc escapar, como aconteceu com o Sainz. Ele só teve três vezes o DRS dele aberto, o Pérez contra o Sainz, né? Ele só conseguiu abrir em 3 voltas, enquanto o Verstappen conseguiu abrir, sei lá, em quantas, 15, 20 voltas. Então é isso. Muito bem, Gauchinho CTG. Qual a chance da Mercedes melhorar o carro a ponto de lutar pelo título? Gauchinho, essa é a pergunta de $1 milhão. Na próxima corrida aqui na Austrália, eles não vão melhorar a ponto de brigar pelo título. Eles podem melhorar a ponto de não ficar 8 décimos a 1 segundo atrás. Podem melhorar a ponto de ficar meio segundo atrás, talvez, 4 décimos atrás, né? Mas tem que ver também o que os outros vão melhorar. A Red Bull já falou que vai... A Red Bull é um carro pesado, dizem, né? Ninguém sabe, ninguém fala. Nem o Mate, ele simplesmente desconversa, que é o carro mais pesado do grid. Então, o Marco falou que não para a Austrália, mas para outra Emília-Romana, o carro já vai perder já vai dar uma emagrecida boa, o que vai ajudar muito, porque se tirar aí 6, 7 quilos do carro, meu Deus, o carro vai ficar muito mais rápido. É verdade. Muito bem, ó, Tadeu. Já foi tema de pergunta anterior, que ao contrário da FIA e da direção de prova, as equipes não têm acesso à telemetria umas das outras. Mas tenho lido com certa frequência que as equipes obtêm dados de desempenho na pista por GPS. Isso. E conseguem calcular algumas informações sigilosas da concorrência. Como funciona esse método e quais informações são possíveis de obter? Na verdade é o seguinte, né? As equipes elas vão inventando formas de conseguir informações das outras, né? Isso. Os caras espalham fotógrafo pelo paddock, cinegrafista, não é isso? Isso. E usam muito o GPS também. Mas o GPS dá a posição de pista e dá o tempo, por exemplo, que um carro sai de uma curva e que você já calcula, mas que já dá para você calcular a aceleração, por exemplo. Exatamente, é um dado aceleração, isso. Calcula a freada, onde eles estão freando, tudo pelo GPS, mas eles põem no programa deles, cada uma tem um programa, né? E esse programa dá o que muito próximo que aquele carro, que não é deles, está fazendo. Agora, exatamente o que o carro está fazendo é só o deles. Aí é exato, é centímetro. Se o Hamilton freou a 10 metros e 2 centímetros e o Russell a 10 metros e 1 centímetro. Isso eles sabem. Lá no carro da Ferrari e da Red Bull, eles sabem que freou a mais ou menos 10 metros. De 9,5 a 10,5, entendeu?
Então, é isso. E sabem a aceleração também, a velocidade que eles contornam, curva, tudo isso é estimado pelo programa deles. Legal. O Vitor Canevaroli Souza. Sabemos que há protocolos de resgate para acidentes graves, mas vocês não acham que no acidente do Mick Schumacher houve um exagero da transmissão de não mostrar o acidente, gerando um clima de tensão e expectativa para fomentar o show? Eu mesmo especulei que ele tinha desmaiado ou machucado pernas e costelas. Parecia um Drive to Survive ao vivo. E no dia seguinte, lá estava ele no paddock. É um absurdo isso que a Fórmula 1 está fazendo. Eu concordo. É um absurdo, absurdo, entendeu? Não tem a menor explicação lógica, sabe? Assim, o Mick Schumacher, depois que bateu, ele já abriu a viseira, sabe? Tem por que não mostrar o acidente? É uma falta de respeito com quem está assistindo. Foi uma falta de gera uma Dessa tensão, vez foi. Deixou a gente tenso sem totalmente necessidade. desnecessária, não. Tudo bem, assim, a Fórmula 1 mudou durante os anos. Isso era muito complicado na Fórmula 1. A gente viu cenas muito fortes que talvez não precisassem ser mostradas. O resgate do Senna, por exemplo, a gente viu sangue no chão. A Fórmula 1 poderia ter tomado esse cuidado. Agora, mostrar o acidente é importantíssimo para quem está assistindo, para entender a dinâmica. Não quer mostrar o resgate do piloto, tudo bem. Mas o acidente tem que mostrar. O acidente do Anthony, como chama o que faleceu na Fórmula 2? O amigo do Gasly lá. Antoine Hubert. A gente não tem imagem oficial da Fórmula 1, só tem imagem de arquibancada. É mesmo, de um cara que estava lá na Rouge, né? Na Rouge, é um absurdo isso. Como eu fui lembrar do nome desse cara agora, eu não sei, meu. Não sei também. Eu não sei. Mande suas sugestões para cá. Como o Adalto lembrou desse nome, desse francês? Eu não sei como eu lembrei. Mas é um absurdo, né? Eu não, concordo com você, não tenho nada a acrescentar. Isso aí tinha que ser revisto, porque não tem nada a ver, é uma bobagem. Muito bem, Rio do Lima. Se a Mercedes não se aproximar da Ferrari e da Red Bull nas próximas 2 corridas, vocês já respondemos. Que ele pode abandonar o desenvolvimento do carro desse ano para pensar em 2023. Já falamos, senhor Rio do Lima. Pouco ainda, Rio do, esperar mais. Vai esperar mais um pouquinho. André Aires. Vocês apostam que o Sainz Júnior é capaz de bater o Leclerc e ser campeão em 2022 ou apostam no Monegasco? Falem sobre as diferenças. Pontos fortes e fracos de cada um. Eu gostei da pergunta. Apostar eu não aposto, André. Apostar eu não aposto. Porque eu acho que eles são 2 pilotos muito diferentes que conseguem resultados muito próximos. Então, por caminhos diferentes, né? Então, é difícil. O Leclerc é um piloto mais instintivo. Ele é muito rápido, ele é instintivo, ele é agressivo, ele é ousado. O Sainz é um piloto muito mais cerebral. O Sainz é um piloto da linha do Emerson, do Stewart, do Emerson, do Prost, Piquet, né? do Piquet, do Button, entendeu? São pilotos mais cerebrais. Também são muito rápidos, marcam muitos pontos, são campeões do mundo, mas a grande qualidade deles não é a velocidade pura, como é, por exemplo, a grande qualidade do Verstappen, do Leclerc. Do Verstappen, exatamente. Do Verstappen é essa, do Leclerc é essa, né? Do Mansell era essa, do Montoya que não foi campeão era essa. Vários, do Senna. É que o Senna tinha as duas coisas. O Senna, ele era a velocidade pura até ele ser companheiro de equipe do Prost, e aí ele sugou as qualidades do Prost e virou um piloto absolutamente completo, absolutamente imbatível. Mas eu acho que são essas diferenças entre eles. O Sainz é muito inteligente. O Sainz é o cara que mais conhece o carro. É um Piquet. Conhece mecânica. O pai dele fica muito em cima dele. O pai do Sainz é capaz de montar e desmontar sozinho um carro de rally do Campeonato Mundial de Rally. Sozinho, sem ajuda.
inteirinho. Então, o pai passou muito isso para ele. O Sainz é um cara que vai direto na fábrica, conversa direto com os engenheiros, vê o carro, olha as peças do carro, pergunta para que aquilo serve. Ele vê um parafuso maior, ele fala, por que tem esse parafuso grande aqui, né? E não tem ali na frente, tem aqui atrás, o cara explica para ele por quê. Ah, então é por isso. Então, é um cara que vai formando um conjunto de informações para entender o carro e ficar rápido e não forçar muito o carro para o carro para não ficar sem pneu, para o carro não quebrar. Pode ver, quando é que o Sainz bateu a última vez? É difícil lembrar, né? Quando ele quebrou a última vez, a culpa foi dele? Então, eu acho isso. Então, eu acho que os dois são capazes, diferente da maioria que acha que o Leclerc é melhor, muito melhor, eu acho que os dois são muito parecidos. Em termos de resultado, eles vão chegar sempre muito próximos, na minha opinião, é essa. A não ser que haja uma interferência da Ferrari aí no meio do caminho, aí já. Sempre tem essa possibilidade, né? É. O Plínio Rodrigues, em uma edição do programa, o Fábio disse que a McLaren era a única equipe a usar a suspensão pull rod. Será esse o motivo de o carro estar ruim em relação aos outros? Seria possível eles alterarem isso para a mesma suspensão das outras equipes? A McLaren é engraçado, né? Diziam que a Red Bull também, né? A McLaren fez uma. Primeiro falaram que era a Ferrari que ia fazer isso. Uhum. Fez uma suspensão pull rod na frente e deixou o push rod atrás. Eu não sei se é isso. É uma boa pergunta, Plínio. Francamente, eu não vou chutar. Eu não sei. Isso pode ser um dos problemas, mas não é o único. Não é. Se esse problema realmente estiver pegando, é complicado para eles. Mas eu não sei se é o único. Eu acho que não é. O próprio Lando Norris falou que o carro não tem downforce. Uhum. Eu falo, a gente não tem downforce. Nem alta, nem baixa. O carro é muito solto, entendeu? Então não vai adiantar trocar a suspensão. Não vai Tem que adiantar. trocar o carro. É o problema de junta tudo e joga fora, que o carro é uma bela porcaria. Pelo Muito jeito. bem. O José Roberto Floriani. Que coisa, né? A McLaren tinha começado a subir, de repente faz um carro ruim assim, né? Isso pode. Será que tem Pode a grande pergunta é, Bruno, será que tem conserto esse carro? Então, é porque carro quando nasce mal. É duro, né, meu? A história da Fórmula 1 mostra que quando nasce mal é duro. É duro voltar. Voltar. Muito bem. O José Roberto Floriani, o Hamilton com baixo rendimento da Mercedes pode desanimar e não render o que poderia? Eu acho que ele pode desanimar, assim, na segunda metade do campeonato. A Mercedes continua essa porcaria, ele pode desanimar mesmo, porque o Hamilton é um cara que ele corre para ganhar, né? Uhum. Ele não corre lá, o Hamilton não está mais na Fórmula 1 para participar. Ele está lá para Vai ganhar. ser curioso observar isso, né? Porque a rigor o Hamilton, embora ele tenha, depois que ele ganhou o título em 2008, ele durante muitas temporadas ele penou ali na McLaren. Penou. Né? Mas ele era novo, né? Era novo, tava atrás dos recordes e tal. Agora que ele já tem todos os recordes, que ele já é o maior da história, que tudo, é outra história, né? Vamos ver, vai ser curioso. Eu quero ver como vai ser até o meio do ano aí essa Mercedes, com o Russell do lado, que está na mesma situação que ele estava lá atrás, né? Jovem e tal. Sim. Quero ver como vai ser. E eles contrataram o Russell para isso, para ser o futuro, né? O Russell é um cara que não pode desanimar. Não, e eu acho que nem vai. Nem vai. Ele não desanimou tanto na Williams, imagina se ele vai desanimar agora na Mercedes. Exatamente. É que justo na hora que ele sentou. Nossa, coitado. Eu fico imaginando na hora que ele deita, falando, não é possível, bem na minha vez. Leonvi, desde que começaram a questionar os espelhos da Mercedes, eu havia ficado com a seguinte dúvida. A Fórmula 1 já considerou alguma vez acabar com eles e trocar por uma câmera virada para trás, com uma tela em algum lugar do cockpit? Aí ele está falando retrovisores em geral. Não que eu saiba, não. Uma eventual melhora na visibilidade representaria, inclusive, um motivo a menos para não correr na chuva. Olha,
Pode ser. esse negócio aí, vou te falar, viu? Pesa, mais coisa eletrônica, pesa. É, É complicado, né? eu ainda não estou convencido. Tem alguns carros de rua muito bacanões, assim, já estão saindo com esse negócio aí, principalmente carro elétrico, né, que precisa de um É, coeficiente aerodinâmico muito bom. isso. Eles estão saindo aí com essa solução de câmeras, né, ao invés de retrovisores. Eu sei lá, viu? Acho meio, É, tem que ser uma câmera muito boa para substituir um espelho, né? precisa. Já viu aquela câmera de ré que tem nos carros? Né? Hoje todos os carros praticamente têm, né? Aquela câmera de ré, né? É um Pô, meio. essa câmera eu gosto, eu É acostumei. boa, mas não substitui um retrovisor, né? É. É meio granulado aquele, né? Sei lá, esquisito. A minha dá até, quando você esterça o volante, ela dá até o caminho. É, faz um negocinho assim, né? É, é. Torto. Não funciona direito aquele negócio, não, viu, fabricantes? Pode melhorar a exatidão aí. Eu já peguei meio fio com esse negócio aí. E eu não sou rodadura, não. Muito bem. Cristiano, qual a opinião de você sobre a pista de Viva Las Vegas? Não consigo desassociar a cidade e o filme do Elvis. Olha aí, ó. Eu achei um tanto esquisito. Só uma zona de DRS? Ah, é? Eu não vi isso, não. Tem muita. Eu não vi também. Só Ah, tinha uma se zona. for, Se ele graças está a falando, Deus, mas não vai ficar, falando né? é bom aí. Já É, fizeram uma coisa boa, né? isso, mas não vai ficar. Eles vão colocar duas, três, porque eles querem muito DRS. Porque tem, DRS tem até fazer bico. até fazer bico. Porque tem É. muita reta, a pista é altíssima velocidade. Uhum, Então, realmente, Cristiano, eu como sou um cara, eu sou uma pessoa, por natureza, otimista, uhum. né? Então, eu tendo a achar que vai dar certo. Agora, isso não quer dizer que vai dar certo. Tem que chegar É, lá, ter a corrida, né? E a gente vê o que vai rolar. Eu acho que pode dar certo. Eu conheço muito bem a cidade, adoro Las Vegas, fui muitas vezes para lá já. Eu acho que combina demais com Fórmula 1 a cidade, porque é uma cidade em festa 24 horas por dia. Entendeu? Eles vão acolher a Fórmula 1 como nenhum outro lugar, porque todo evento lá é muito bem acolhido, ainda mais evento de alto nível, né? Então, eu tendo a achar que vai dar certo. Agora, agora tem que ser à noite, hein, a corrida, hein, para ficar eu acho que, bonito. eu acho que talvez seja à noite. É, tem que ser à noite. Aí é Muito bem. complicado para nós, né? Porque eles estão lá cinco horas atrás. Uhum. Então, aí a Eu não, acho até que já saiu essa informação. Acho que vai ser à noite, sim. Aqui para nós vai cair de madrugada. mas não tão de madrugada como o Japão, a Austrália, por exemplo, que é muito tarde, né? É, isso eu não sei. Lá, talvez a corrida seja meia-noite aqui. É Uhum. um horário que não é tão absurdo, né? Meia-noite, né? Dá Não é para um horário levar aí. absurdo. Muito bem, ó. Diego Bebinha. Quem vocês acham que consegue desenvolver mais e melhor o carro durante a temporada? Red Bull ou Ferrari? Olha, tem sido a Red Bull nos últimos anos. Tem sido a Red Bull, né? Então, é que nem investimento, né? Ganhos passados não garantem ganhos futuros, mas a Red Bull tem sido ela. Ela e a Mercedes têm evoluído bem. Antes a Red Bull evoluía mais que a Mercedes. A semana passada que a Mercedes evoluiu bem também. Mas agora, não dá para cravar esse ano. Como a Ferrari começou nesse carro antes de todo mundo, pode ser que eles evoluam até melhor, não sei. Agora, Mas o Adalto, o Fábio Campos, apesar de ser um picareta, ele pôs um negócio no Twitter, acho que foi ontem, que é verdade, né? A gente tem que tirar o chapéu para Red Bull, né? Porque tem. eles lutaram pelo campeonato até o final do ano. A gente mesmo comentou que falou assim: ó, tem que ficar ligado na Red Bull em 2022, porque eles não Red Bull e desenvolveram Mercedes nós nada do falamos. carro. E a Red Bull vai lá, começa 2022 com um carro do zero e forte. Forte, forte. Impressionante, Muito né? forte, com o É. Pérez fazendo pole numa pista difícil. O carro é muito É, forte, é verdade. incrível mesmo a Red Bull. É. Muito bem, Carlos Eduardo Ferreira, com o Drogovic liderando a Fórmula 2, e caso seja campeão, acha que ele consegue uma vaga na Fórmula 1 mesmo sem levar um caminhão de dinheiro? Vídeo que está acontecendo com o Piastri, que apesar de campeão não conseguiu uma vaga. Ele já respondeu a pergunta aqui, ó. Não, né? Não Consegue. consegue, Sem não. dinheiro não consegue. Não consegue nem sendo campeão, Não. nem andando. Só se for assim, se ele for mostrar ser um piloto de outro planeta, ainda assim é perigoso não dar certo.
E não é o caso, né? Assim, ele é um piloto muito bom. Ele precisa ser campeão e ter dinheiro. E ter As dinheiro. duas coisas. E assim, ele não está num programa, né, de nenhuma equipe, então isso ainda é mais um obstáculo. Mais um obstáculo, mais um obstáculo. É. Complicado, muito bem. Michael Nicolas. Adulto, adulto. É adulto também. O que você achava da tocada do Nico Rosberg? Eu gostava da tocada do Rosberg. O Rosberg tem uma. Não gostava do pai dele. Pilotos diferentes, né? O pai dele era estilo Verstappen, estilo, né, Montoya, estilo Gilles Villeneuve, tudo. E o Nico não. O Nico Agora, é mais. engraçado, né? Porque ele era nesse estilo agressivo, mas ele foi campeão em 82, conseguindo uma vitória só. Foi campeão com regularidade, né? Olha que Foi com curioso. regularidade. É incrível isso. É, É que 82 foi um campeonato muito atípico também. muito acidente, né? Muito acidente, morte. Forte, Então, mas o Nico gostava, ele tinha uma tocada bem precisa, né? O cara que não estragava o pneu, não estragava o carro, batia pouco. Não era assim. Ele precisaria ser um pouco mais rápido do que ele era, principalmente em classificação. Mas é muito parecido, por exemplo, com o Sainz. Muito parecido com o Sainz. Só que o Sainz ainda é mais dedicado do que o Rosberg era na questão de refinar, entender o carro e feedback para o engenheiro. O Sainz ainda é mais refinado do que o Rosberg era. Por isso que eu falo que o Sainz tem condição de ganhar do Leclerc. Eu não estou desmerecendo o Leclerc falando isso. Nem um pouco. Importante explicar, né? O pessoal está achando que eu não gosto muito do Leclerc. Eu gosto muito do Leclerc. Só que eu acho que o pessoal acha que o Sainz é um zero. E lá no Twitter já me perguntaram se o Sainz já virou segundo piloto. Ainda não, por segunda corrida, né? É pouco. Né? E ele está em segundo no campeonato, tudo. É isso, eu gostava da tocada do Nico, é parecida com a do Sainz. Boa tocada, precisa, tudo. Mas ele precisaria ser um pouquinho mais rápido em classificação, só. A outra pergunta aqui do Mikael é se você acha que o Pérez pegou a mão do carro. Esse carro tá mais fácil para o Pérez, né? Porque aquele problema que o carro tinha no ano passado sumiu. Né? Agora o carro tem outros problemas, né? E não muitos, né? Você compara com o outro melhor carro que é a Ferrari, eles estão bem ali, estão bem próximos. Então, e é um carro que não tem muito. Esse carro da Red Bull não tem tanto segredo quanto tinha o do ano passado. Então, ele está bem próximo muito mais próximo do Verstappen do que estava. Agora, tem que ver, a hora que o Verstappen pegar uma maneira de guiar o carro diferente, que seja mais rápida, se o Pérez vai acompanhar isso, entendeu? Porque, por enquanto, o carro é novo para os dois, né? Antes não era. Aquela filosofia da Red Bull, o Verstappen estava guiando aquele carro desde que ele entrou na Fórmula 1. Né? E o Pérez chegou naquele ano e, né, não deu tempo de ele guiar o carro como o Verstappen sabia. Vamos ver esse ano. Mas o Verstappen, para mim, é fenômeno. Então, é difícil. É difícil. O Pedro, boa tarde, meretíssimos. Olha só, hein? Meretíssimo. Gostaria de saudar o nosso sábio Adalto. Muito obrigado. E os seus cooperadores. Cooperadores é tipo eu e o Fábio, né? Para uma pergunta. Ainda bem que ele falou cooperadores, não assim, tipo os seus duendes, né? Ele está perguntando o seguinte: a Fórmula 1 estaria se tornando, como posso dizer, dependente de circuitos de rua? Talvez ela devesse se chamar Rua Fórmula 1, porque agora só temos circuitos de rua. Isso seria uma preocupação? Vamos fazer uma contabilidade? Não é só circuito de rua, não. A parte é circuito normal, né? Circuito fechado, né? Circuito fechado. É que, agora, tem uma coisa. Antigamente, eu odiava circuito de rua, porque a Fórmula 1 basicamente era Mônaco, circuito de rua. E teve um tempo que já não era tão ruim, que era
lá na Califórnia, onde corre a Indy hoje ainda. Ah, eu sei, Phoenix. Nossa, tá vendo? Eu lembrei do nome do piloto, Fórmula 2, e não tô lembrando do circuito Qual é o da circuito de Califórnia. rua? Na Califórnia? Sim, a Indy corre lá todo ano. Ah, Long Beach. Long Beach, isso, Ah. Long Beach, Então, se fosse os circuitos como o Mônaco, eu ia falar, meu, acabou a Fórmula 1, vamos matar a Fórmula 1, né? Porque Mônaco, realmente, a gente tolera Mônaco, porque a Fórmula 1 precisa de Mônaco. É. Né? É só por isso, eu só tolero Mônaco. É. Porque quem largar na frente, se não fizer Mônaco besteira, a ganha gente corrida. aceita por contrato. Isso, por contrato, isso. Quando você vai trabalhar, Isso, tudo tá que lá você no queria, mas tem uma contrato. coisinha ali, né, Isso, aquela meu? ressalva. Você, Tem ah, aquela tá, ressalva ali que você fala, pô, o resto. beleza, eu vou receber meu salário aqui, então eu aguento Isso, essa porcaria, entendeu? exatamente, entendeu? Então, mas o circuito de você, Baku, pô, puta circuito legal. É. Arábia Saudita, que os caras falam que é de rua, legal. Melhoraram agora o circuito do Albert Park, que é Melbourne, que não é de rua, não passa carro É ali, um parque, é um né? parque. Parece que Miami se basearam em Baku, e pelo que eu vi hoje da pista de Las Vegas, também é uma pista de super alta velocidade. Então, se for assim, eu não vejo problema. Não, ele tá perguntando se tem que ser uma preocupação. Não acho que tem que ser Não, acho que não. preocupação. Se a pista for boa, tá bom. Sendo boa, pode Pode ser ser até lá em ruim, cima do morro. não tem Não problema. tem problema. Ah, José Roberto, a Índia que tem uns circuitinhos de rua que são dureza, né? São, Nossa, aqueles que eles fizeram aqui em São Paulo, aqui que passavam na Marginal, pelo amor de Deus, pelo que amor. pista horrorosa era aquela. Ô, Nossa. Bruno, tinha um que passava em cima de trilho de trem. Não dá. Mesmo os tradicionais que tem lá na Índia, aquele de Detroit, que eles correm lá, aquilo é muito ruim. Muito bem. A última pergunta aqui, ó. José Roberto Floriani. Boa tarde, rapazes. O Hamilton pode deixar de render no seu máximo potencial desanimado? Já respondemos. Pela fraqueza da Mercedes ou mesmo assim dar lá tudo de si? Vamos aguardar. Como tem um treinador de futebol famoso, Adilson Batista, que ele fala essa frase: vamos aguardar. Então fica essa sugestão aí para o Hamilton. Vamos aguardar no final do ano, que a gente vai ficar sabendo se ele vai desanimar ou não. Eu estou bem curioso. É isso aí, senhor Adalto. Finalizando então esse Loucos para Automóvel. Poucas perguntas. Gostaria de mais perguntas. Onde estão as perguntas? Eu fechei. Ah, tá bom. Eu fechei. Beleza, tá certo. Porque Muito se eu bem. fiquei com medo de ir para muito. Vai, né? Mas é porque depois daquela polêmica toda, eu achei que a gente ia ter mais perguntas. Muito bem, pessoal. Finalizando então o Loucos para o Automobilismo. Esse final de semana estamos de folga, né? Isso. Estamos de folga, estamos tranquilos. Tem a MotoGP, né? MotoGP que parece que não vai ter os primeiros treinos livres aí, porque deu um problema de logística, então cancelaram os primeiros treinos. Mas temos a MotoGP. Legal. E aí a gente volta na próxima semana com mais Loucos para o Automobilismo, para falar mais de Fórmula 1, para falar de MotoGP, falar das outras categorias todas. É isso aí. E é isso aí. Grande abraço para você e até lá. Valeu!